Está de volta. Bom Dia Meio Norte, com Yeldson Vasconcelos. Estamos de volta com Bom Dia Meio Norte. Bom a partir dia. de agora inicia-se a nossa série de debates com candidatos a deputado federal. Vinheta no ar. Olha, o Grupo Meu Norte de Comunicação continua com a sua série de debates na cobertura das eleições 2022. E hoje inicia uma sequência de debates entre candidatos a deputado federal pelo Piauí. Sempre às terças e quintas, nós vamos receber 3 candidatos, um de cada partido. Os candidatos foram definidos por sorteio e os candidatos foram indicados pelos seus partidos, tá? O debate também vai ter transmissão simultânea pelo portal Meio Norte e pelo YouTube. Além da cobertura nas nossas redes sociais, você garante, né, toda uma maior inclusão. Nós vamos ter também a tradução em Libras desse debate, tá? E hoje, explicando para você que está em casa agora, teremos também todo o suporte jurídico, auxiliando com o advogado doutor Rafael, que já está aqui para trazer direitos de resposta concedidos ou não. Doutor Rafael já está no estúdio, já a gente mostra o doutor Rafael, tá legal? Hoje nós estamos recebendo, volto a dizer, depois do sorteio indicado por seus partidos, Alexandre da Silva Sampaio, do Partido Novo. Lembrando que todos os candidatos em suas posições foram sorteados previamente durante o intervalo comercial. Rony Lustosa, do União Brasil, e Terezinha de Jesus, do PL. Bom, nós vamos realizar o primeiro sorteio. A temática será dessa forma. Eu sorteio o primeiro nome, escolhe para quem faz a pergunta de até 1 minuto, a resposta de 2 minutos, a réplica de quem perguntou de 1 minuto e tréplica de quem perguntou de mais 1 minuto. Vamos iniciar então o sorteio para quem começa, lembrando que é tema livre, tá? Tema livre. Começando com Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus. Candidata, a senhora escolhe para quem perguntar? Rony, né? Rony Lustosa? Então pronto. A partir de agora, a senhora tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Bom, só uma breve apresentação. Sou Terezinha de Jesus, teresinense, pertenço ao partido PL. Estou aqui por convicção de que posso ajudar o meu país e o meu estado. Para isso eu me preparei. Então, como educadora que sou, faço a pergunta em relação à educação. O que o nobre participante pode oferecer em termos de projeto, quando você estiver lá, em relação à educação do Brasil como um todo? Porque nós sabemos que a LDB, ela não foi executada na íntegra nesse período todo. Então, muitas coisas ficaram a desejar e nós que fazemos educação sabemos a importância e o prejuízo que nos deu. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom dia a todos que nos assistem. Minha cara candidata Terezinha, eu agradeço a pergunta. Quero dizer que eu sou um funcionário da Prefeitura de Teresina, exatamente da Secretaria Municipal de Educação, onde realizei um trabalho muito profícuo durante as gestões tanto do prefeito Silvio Mendes como do Firmino Filho. O nosso objetivo, enquanto realizarmos o nosso mandato, será dedicar integralmente o nosso tempo para a questão da educação. A educação é a coisa mais importante que nós devemos fazer para poder mudar a realidade da nossa gente, do nosso povo. Não tem outro caminho a não ser a educação. Nós pretendemos fazer com que as escolas, propor que as escolas do Brasil evitem terminantemente a tal da ideologia de gênero. Nós também vamos defender efetivamente a questão da proibição da linguagem neutra nas escolas. E nós bateremos diuturnamente na questão da formação e da qualificação dos nossos professores, para que eles aprendam a formar do ponto de vista intelectual, sabendo que o limite que ele tem é esse, que a educação ela fica com a família é quem tem essa prerrogativa de educar efetivamente, de dizer quais são as diretrizes, quais são
os procedimentos de educação que se devem ser aplicados a seus filhos. A escola, ela tem a obrigação de formar. Isso são questões fundamentais que nós precisamos defender, porque o que se apresenta aí, o que está se desenhando... Tempo encerrado o candidato. A candidata tem 1 minuto para réplica. Eu endosso as palavras dele, hoje são nossas metas como educadores, pessoas que têm compromisso com a família, com o Brasil, trabalhar contra a ideologia de gênero e questão da linguagem neutra. São aspectos que vão atrapalhar muito a formação dos nossos jovens. Eu creio que já tiveram prejuízo demais, porque eu citei a LDB, que não foi a LDB de 1996. Ela tem um conteúdo bom, mas não foi colocado na íntegra. E eu, como pessoa que trabalhei com 2 estados, Piauí e Maranhão, na educação, estive presente, trabalhando também com a Secretaria de Educação, eu senti que não foi feito isso, e isso repercutiu muito mal dentro da educação como um todo nos jovens. Quer dizer, a dispersão dos jovens em relação à educação foi um desastre. Educação pública, principalmente, né? Acabou repercutindo também em algumas escolas particulares, mas a pública realmente foi bastante afetada. Tempo encerrado, candidata. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. É preciso que nós juntemos os nossos esforços para recuperar a educação do nosso estado. O estado do Piauí, lamentavelmente, tem uma das piores educações públicas do Brasil. O ensino profissionalizante é inexistente. Nós precisamos recuperar desde as estruturas físicas, como também da formação de professores, qualificação, melhoria de salarial, e também precisamos equipar as nossas escolas, fazermos convênios com os órgãos de qualificação profissional, SENAC, SENAI, SESC, para poder qualificar pessoas, para que a gente possa trazer empresas, indústrias e termos uma mão de obra qualificada para acolher essas empresas, para que essas empresas não venham para cá e precisem trazer pessoas de fora para poder geri-las. Bom, candidato, agora, Rony Lustosa pergunta para o candidato Alexandre da Silva Sampaio, do Partido Novo. O senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Você é um jovem, dinâmico e que tem boas perspectivas na política. E, enquanto jovem, eu gostaria de saber como é que você vai utilizar o seu mandato para poder privilegiar e prestigiar a questão do esporte em nosso estado. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua pergunta. Certo. Resposta, perdão. Ok. Começando? Pode, ficar à vontade. Ok. Deixa eu zerar seu tempo novamente. Tá bem. Zero o tempo novamente, Acho que sem ele problema tá algum. um pouco atrasado, então... fique à essa vontade. Diferença. Enfim, questão do esporte, ele é fundamental, foi falado aqui, da educação, e o esporte, ele é um complementador da educação. Você tem aí o esporte ensinando as pessoas como trabalhar em equipe, como saber ter uma competitividade sem ter uma inimizade, então ele é um fator sim que vem a complementar a educação. Então a gente precisa ter, né, ainda nessa pauta da educação, uma mudança no nosso modelo de educação para que ele seja mais flexível, para que ele atenda às diversas regiões do Brasil, que é muito grande. A gente tem um modelo que é muito engessado, ele é fixo para todo o Brasil. Então, na Câmara Federal, a gente tem que lutar para que tenha essa flexibilização das leis, flexibilização da educação e do esporte, para que ele possa atender as crianças da comunidade, da localidade, que muitas vezes ficam ali sem um programa no final de semana e acabam caindo no mundo do crime, por estar sem opção, sem ter essa ocupação. Então é preciso sim que tenha o incentivo à questão do esporte, estando ali complementar a educação. Você fez a questão da lei do Bolsa Atleta, que ela é sim um ajudante, mas que ela sozinho não faz aí a diferença se não tiver esse apoio, essa complementação da integração. A gente não pode deixar as coisas isoladas, a gente precisa fazer com que seja uma rede complementar para estar dando apoio aos jovens que mais precisam. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. De fato, Alexandre, eu fui autor da lei da Bolsa Atleta de Teresina, com auxílio dos representantes das confederações esportivas, das federações esportivas do Piauí, mas ela não é suficiente.
Eu fui secretário de esportes por 2 ocasiões em Teresina. E uma dessas ocasiões eu instei ao então prefeito Silvio Mendes para que ele solicitasse ao governador Wellington Dias o ginásio de esportes do Verdão e nós transformássemos aquela localidade, junto com o Lindolfo Monteiro, que nós tínhamos conseguido um recurso junto ao deputado Heráclito Fortes, para transformar no Centro Olímpico de Teresina. Faríamos ali também 2 piscinas, piscina olímpica e piscina de saltos, para poder o jovem de Teresina ter a condição de praticar os esportes e poder atingir objetivos nas suas vidas, inclusive como a Sara Menezes conseguiu ser campeã olímpica. Nós vamos destinar o nosso mandato para fazer... Tempo encerrado, candidato, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Certo. O apoio ao atleta, ele é muito importante. É preciso que a gente faça isso de maneira direcionada, como tem hoje a lei do anjo da guarda, que você pode destinar uma parte do imposto de renda para a atividade esportiva. Então a gente pode sim fazer isso em âmbito federal, destinando dinheiro que seria gasto em campanha política, dinheiro que seria gasto em outras coisas não tão proveitosas, com a educação e com o esporte. Fazer esse direcionamento para que as crianças consigam ter ainda mais acesso, para que os jovens atletas que estejam aí se profissionalizando tenha essa complementação, uma vez que o nosso cenário esportivo local é desvalorizado por a questão também econômica. O Estado não tem dinheiro para fazer investimento em outras áreas, então não tem ali muitos recursos para fazer investimento em esporte. Bom, para fechar a nossa rodada, agora o candidato Alexandre pergunta para a candidata Terezinha de Jesus. O senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Certo. Então, aqui no Piauí aumentou o índice da fome. Durante a pandemia veio a agravar com a falta de emprego, a falta aí de empresas abrindo no Piauí, muito por conta das burocracias, da questão de altas taxas. Então, eu queria saber da candidata quais as propostas dela para simplificar o nosso cenário econômico, para que a gente seja mais atrativo, o Piauí e o Brasil como um todo, na questão de atrair investimento. Candidata, a senhora tem 2 minutos para a sua resposta. Muito bem. Como uma das atribuições, principais atribuições de um deputado federal é legislar, eu creio que isso não seja impossível. Trabalhar leis que possam atingir não só o estado do Piauí, mas o Brasil como um todo. Eu costumo falar sempre no Brasil, porque eu venho fazendo a política nacional nas redes sociais. E acredito que, com a função de legislar, nós tenhamos condições de revogar leis que não atendem mais às necessidades do país, criar novas leis e refazer algumas, inclusive dentro da Constituição brasileira, que às vezes cria algum entrave. Essa questão também, trazendo para a nossa realidade, dos impostos num estado pobre como o nosso, dificulta e impulsiona a miséria. Por quê? Porque os empresários sentem a dificuldade de se instalar no estado, na situação dos impostos que nós temos. Isso tudo precisa ser revisto. Eu creio que a pergunta foi bem oportuna. Todos nós pensando dessa forma, precisamos trabalhar, uma vez lá na Câmara, fazer o que tem que ser feito. Leis que realmente mudem esse país. Ok? Ok. Pronto. Réplica de 1 minuto, por gentileza, candidato. Certo. Em propostas, eu queria saber o que a senhora vai defender lá na Câmara Federal, porque a gente tem aí 2 projetos de reforma tributária que estão há muito tempo parados, que visam simplificar a nossa questão tributária. São muitos impostos, a gente não consegue entender o que tem que pagar, quanto que tem que pagar. Então é necessário que a gente faça essa simplificação o mais rápido possível, para que a gente consiga ter esse imposto unificado, que a gente não tenha esse tanto de impostos pagos, muitas vezes repetidamente. Então a gente precisa simplificar, precisa ter propostas como essas que estão na Câmara, para que seja mais simples, mais barato e que afete menos a vida do cidadão. Tréplica de 1 minuto, candidata. Bem, de que forma vai se fazer isso, eu falei. Pelas leis, o poder de legislar, sabemos que vamos encontrar muita resistência, porque nós sabemos que lá existem parlamentares que não trabalham bem, que não se preocuparam com essa questão, que dificultam tudo isso. Mas eu acredito que quando você quer fazer, você faz. E creio muito
que Deus nos ilumine na hora de fazer a coisa certa e a gente chega lá. Bolsonaro é exemplo disso. Ok, então encerramos o nosso primeiro bloco do debate. Depois do intervalo comercial, mais uma rodada de perguntas de 1 minuto, respostas de 2 minutos, tréplicas e réplicas de 1 minuto. Rápido intervalo comercial e a gente volta com o debate Eleições 2022. O voto é na Meio Norte. Com o debate para deputado federal, os candidatos passam aqui todas as terças e quintas até a eleição. Lembrando que os candidatos são escolhidos por os seus partidos, né? Por isso estão aqui e também foram sorteados, tá legal? Vamos ver quem inicia de novo. Perguntas e respostas. Deixa me ver. Quem começa agora, Rony Lustosa. Candidato, o senhor pergunta para quem? Eu vou perguntar para a professora Terezinha. Por favor, candidato, só tem 1 minuto para formular sua pergunta. Professora, a gente sabe que a representação política no Brasil praticamente inexiste. Foi quebrado o elo entre representante e representado e, lamentavelmente, a classe política, na sua maioria esmagadora, pouco liga para a reestruturação e restabelecimento desse elo. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso e quais são as suas propostas com relação a isso que eu acabo de mencionar. Candidata Terezinha, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Muito bem. Propostas para isso, para que se reestruture, se readquira valores na classe política e credibilidade, porque a classe política perdeu como um todo credibilidade a nível nacional. Então, é possível refazer isso, consertar esse erro? Sim, é possível. A partir do momento que haja uma renovação política, eu acredito na renovação do quadro político em todo o Brasil. E cada um chegando com a sua contribuição honesta, esse quadro vai mudar. Inicialmente eu falo isso. Em relação a tudo que está acontecendo, o quadro, o contexto bem negativo, todos nós tomamos conhecimento, hoje é fácil saber tudo que está acontecendo. Eu sou de uma geração da caneta e do papel, costumo dizer isso. E que era mais difícil comunicação e tudo. Ainda lembro de 64, meu pai lutando, minha mãe, eu tenho isso como herança. E foi possível se fazer alguma coisa. E hoje eu luto pelas redes sociais. Eu estou aí uns 7 anos nas redes sociais fazendo um trabalho nacional. Graças a Deus com reconhecimento. E o que eu posso dizer é isso. Lamento profundamente, como qualquer brasileiro, que nós tenhamos chegado a esse ponto de descrédito, que pessoas chegam para mim e dizem, eu não acredito mais em ninguém. E você fica se sentindo mal, porque você está chegando, você está tentando fazer alguma coisa séria, correto. E houve isso, mas não dá nem para ficar chateado com o eleitor que fala isso. O eleitor chega, fala isso, ele tem toda a razão. Porque nós temos aí décadas e décadas de descaso com o povo, com o Estado, com tudo. Então, o que é que nós podemos fazer é lutar para chegar lá e dar nossa contribuição para mudar. Eu pretendo fazer isso. Candidato, 1 minuto para a réplica. A cisão entre representante e representado ocorreu especificamente no escândalo do Mensalão, onde o dinheiro que era pago aos parlamentares ficou mais importante do que o povo pagava. E logo em seguida, com o escândalo do Petrolão, que a gente não tem nem a dimensão do que aconteceu, a situação mudou ainda, porque não esperaram mais o deputado ser eleito para querer comprar o deputado, mas sim comprar nas urnas, nas ruas, comprando a consciência da população. Nós temos que combater veementemente isso, nós temos que restaurar os valores políticos, de ética, de moral, de respeito ao cidadão, especialmente aquele cidadão mais necessitado, mais precisado do nosso Estado. Candidata, 1 minuto para a tréplica. Certamente nosso propósito é o mesmo. Como não mudar o quadro político sem pensar que nós temos a obrigação de ver a situação do povo brasileiro, que estão com situação muito difícil em todos os níveis, e o principal, o descrédito. E a partir desse descrédito, aí a construção é terrível. A gente vê nossos jovens caminhando sempre para o crime,
que é que a gente pode avaliar aí, num contexto desse? A juventude brasileira, com raríssimas exceções, de quem tem uma criação, de quem tem um limite, ou está no cemitério, ou está dentro dos presídios, ou está em cima das motos assaltando. E esse quadro tem que mudar. E aqui eu dirijo para o lado da segurança, que é um dos aspectos mais terríveis que nós temos vivido e que precisamos falar como um todo, né? Uma vez, dentro da Câmara, a gente ter condições de oferecer Tempo mudança. encerrado, candidata. Tréplica de 1 minuto. De fato, nós temos um problema muito sério, que a política perdeu os valores de ética, de dignidade, de respeito. A representação não existe mais. E nós precisamos restaurar isso com o nosso comportamento, seja na vida privada como na vida pública. Nós precisamos nos apresentar como pessoas em que as outras pessoas possam confiar e que votem segundo a sua convicção, segundo a sua consciência e não pela compra de votos. Nós precisamos acabar com essa famigerada campanha absurda em que o dinheiro prevalece sobre as ideias, em que as pessoas desiludidas, desenganadas, resignadas se entregam a encantos outros que não aos seus sonhos, aos seus desejos e aos seus anseios. Vamos votar, piauiense, com muita consciência, porque o seu voto representa o seu Tempo próprio... encerrado. Ao final, as considerações que seriam de 1 minuto serão de 2 minutos, porque teve um período a mais para o senhor, tá bom? Agora, candidata, a senhora escolhe... aliás, a senhora faz a pergunta para o candidato Alexandre de 1 minuto, por gentileza. Nobre candidato, eu quero saber qual o seu projeto em relação à segurança do país. Candidato, De que forma você vai contribuir? Candidato, 2 minutos para a resposta. Certo. Quanto à questão da segurança, a gente tem aí uma crise séria sobre a impunidade. A gente tem pessoas que acabam sendo presas por assassinato, mas que, numa pena de 27 anos, acabam cumprindo só 7. A gente tem aí um sistema que acaba sendo muito brando com quem comete crimes graves e um sistema que pega pesado com quem, às vezes, ali cometeu um crime não tão grave. Por exemplo, a gente teve recentemente um documentário do assassinato da Carla Pérez, ou da Daniela, e a gente viu o quanto a lei é falha no Brasil, daquela época e até hoje. A gente vê pessoas que são presas, mas que não cumprem com aquela pena por causa de progressão de pena, por causa de uma falha no nosso sistema, que muitas vezes deixa ali o criminoso ou solto ou faz com que ele tenha essas benécias. Então, a gente precisa sim melhorar a nossa execução penal. A gente tem a oportunidade de, na Câmara dos Deputados, fazer toda essa mudança no Código Penal, no Código Processual, para que a gente tenha critérios mais claros, mais objetivos, para aquelas pessoas que venham a cometer crime, para pessoas que venham aí a tirar a vida de pessoas, destruir famílias. A gente não quer essa situação para o Brasil, a gente precisa sim de segurança. Eu acho que o papel do parlamentar é olhar para o que acontece na ponta, para a violência que é noticiada aqui todo dia e propor soluções, propor aí um fim da impunidade. Candidata, 1 minuto para a réplica. Concordo que a gente tem que focar bem nessa questão da impunidade, da execução correta das leis, porque leis nós temos, tudo bem que precisamos mudar algumas, corrigir outras, mas nós temos leis que não estão sendo cumpridas e nós vemos isso todos os dias. E são essas questões que nós precisamos estar ali afinados com os anseios da população e chegando lá, não se deixar envolver e corromper. Porque o que a gente percebe é isso, candidatos que falam, eu vou fazer. Chega lá, não faz. Não faz, porque já tem um núcleo lá que diz não e que vai do jeito que eles querem. E quem é que perde com isso? Todos nós. Eles também perdem, porque hoje estão em descrédito. O eleitor hoje não quer acreditar mais em ninguém, mediante tanta denúncia, mediante tanto descaso com a população. Nós precisamos sim trabalhar de forma séria, sem deixar uma brecha. Tempo encerrado, candidata. Tréplica de 1 minuto, candidato. Certo. Você falou que precisa ter o compromisso, então a
a gente tem sim que ter aí uma campanha baseada em propostas, em valores, está numa legenda que é bem objetiva, por isso que o Partido Novo tem bem delimitado quais são seus objetivos. Nós, candidatos, passamos por processo seletivo. Então, estou aqui com esse compromisso, que eu assino tanto com o partido, falo com o eleitor, que é de acabar com a impunidade, seja para os grandes, seja para o pequeno. É inadmissível leis que são aí colocadas para defender pessoas que fazem o desvio do dinheiro público, como o caso de proibir a gravação sem prévia autorização da Justiça, por conta de casos de escândalo, de desvio de dinheiro público, agora sendo usado por criminosos, por pessoas que deveriam ter aqueles vídeos de cenas lamentáveis, como o que ocorreu no hospital no Rio de Janeiro, com o momento de parto, uma mulher sendo violentada. Não Tempo encerrado, candidato. Agora o senhor formula a pergunta de 1 minuto para o candidato Rony Lustosa. Certo. Então, creio que é muito importante na política a gente estar com bons aliados, a gente está aí rodeado de pessoas boas, está uma boa legenda. Por isso, escolhi o Partido Novo pelo compromisso com o cidadão, de não usar o seu dinheiro de impostos, em campanha política, que se falou, né, sobre a questão do dinheiro, muitas vezes falar mais alto do que as ideias, do dinheiro para políticos, está aí a crise do mensalão. E eu queria perguntar sobre a questão do fundão eleitoral. O Partido União Brasil vai usar quase 1 bilhão de dinheiro para fazer campanha. Então, eu queria perguntar para o senhor, né, que recebeu aí cerca de 450 mil reais para fazer campanha, se esse dinheiro não poderia estar indo para a população, em saúde, educação e segurança. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu sou contra o fundo eleitoral. Lamentavelmente, eu ainda não estava lá, como estarei no próximo ano, para poder lutar contra o fundo. E espero estar ao seu lado, cara Alexandre. Você pode contar com o meu apoio para a gente tentar extinguir esse fundo. Mas essa é a regra do jogo. E nós precisamos jogar as regras para poder atingir os nossos objetivos. Mas, na verdade, o que me preocupa, mais do que o fundo eleitoral, é o desenvolvimento econômico do estado do Piauí. Nós temos um estado rico de pessoas empobrecidas. Nós temos um cerrado no sul do estado que gera riquezas. Nós temos potencialidades inúmeras onde se cavar, aqui dá água. Temos um solo fértil, temos um litoral belo que pode impulsionar o desenvolvimento da região norte do estado. Temos pedras preciosas que não são exploradas, e isso tudo porque houve a captura do estado por uma elite política. Nós precisamos retomar o desenvolvimento do estado do Piauí, fazer com que esse estado trabalhe para o cidadão e não apenas para grupos políticos regionais. Candidato, 1 minuto para a réplica. Certo. Candidato, eu acredito na liderança, por exemplo. Por isso que decidimos, mesmo sabendo que essa é a regra do jogo, fazer diferente, para dar o exemplo e fazer com que os outros nos sigam. Por isso, devolvemos o dinheiro que seria destinado ao Partido Novo para os cofres da União, para que esse dinheiro seja destinado para a população que mais precisa. Então, é nisso que a gente precisa trabalhar desde o momento que a gente chegue lá. A gente precisa trabalhar isso durante a campanha, no nosso discurso, de abrir mão dos privilégios para políticos. Mostrar que o importante é o cidadão. Mostrar que dá sim para fazer campanha sem seguir os más exemplos. Não é porque estão fazendo errado que eu vou pegar como exemplo, dizer que é a regra do jogo e fazer igual. Tréplica de 1 minuto, candidato. Bem, eu já disse que sou contra o fundo eleitoral e que lá me proporei a me juntar com outros para extingui-lo. Mas precisamos entender que, por exemplo, o Partido Novo foi criado por banqueiros que pretendem ensinar política para a população aos seus moldes. Então, isso não é também uma coisa que se deva se orgulhar. Então, nós precisamos tratar das questões imediatas do Piauí. O que nós temos que trabalhar é sobre o Piauí, o que o Piauí precisa de imediato, que é a reformulação do Estado que foi criado e capturado por uma elite e capitaneada por um senhor chamado Wellington Barroso de Araújo Dias,
que dividiu e loteou esse Estado como se uma pizza fosse. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos reconstruir a máquina pública do Piauí e entregá-la a quem de direito, ao cidadão piauiense. Tempo encerrado e agora 2 minutos para suas considerações finais, começando, é claro, pelo candidato Alexandre no sentido horário. Certo. 2 minutos. Gostaria de agradecer à Rede Meio Norte pelo espaço de debate, gostaria de agradecer pela boa receptividade, debate de ideias e convidar o eleitor a conhecer mais sobre mim e sobre o Partido Novo. Ao contrário do que disseram aqui, não é um partido aí fundado sobre banqueiros, não é um partido que esbanja dinheiro. Pelo contrário, a gente tem como dinheiro para a campanha o seu dinheiro de doação. Se você acredita na nossa campanha, você contribui. Não faz como os outros que você contribui mesmo discordando. Então, queria chamar o eleitor para me conhecer, seguir nas redes sociais, Alexandre S. Samp, e no dia da eleição votar 3003 Alexandre Sampaio para deputado federal, para que chegue lá e consiga mudar todo esse cenário de privilégios para político, para o dinheiro público sendo usado aí em 45 dias de campanha, dinheiro mais do que foi gasto com saneamento nos últimos 5 anos. Então, a gente precisa inverter essa ordem, parar de tratar políticos como se fossem reis, cheios de privilégios. Eles são servidores, devem trabalhar para a população. Falou-se aqui na crise de representatividade. Então é preciso que a gente que esteja na política seja verdadeiros representantes da população que esteja lá para servir, para atender as demandas, saber o que mais precisa, conseguir pôr aí reformas que vão colocar comida no prato do trabalhador, para colocar aí uma segurança nas ruas. É isso que a gente precisa parar de tratar os políticos como se fossem reis. Seu número, candidato? 3003. Perfeito. Candidato Rony, 2 minutos. Povo do Piauí, esse é o momento mais importante na nossa história nos últimos 40 anos. É o momento que nós temos para poder dar uma virada na nossa própria vida. Olhemos para a nossa situação. O Estado que se apresenta como máquina pública nada nos oferece. Será que nós temos uma educação pública de qualidade? Será que nós temos uma segurança pública que proteja efetivamente o cidadão? Será que nós temos uma infraestrutura básica que faça com que o cidadão trafegue normalmente por estradas seguras e que possa trazer investimentos externos para crescer e desenvolver o Piauí e dar emprego aos nossos filhos? Será que nós temos uma saúde pública que nos atenda da melhor forma? Não, nós não temos nada disso. Nós temos um Estado que está tomado de assalto por elites políticas regionais que se perpetuam no poder há várias décadas. Basta olhar a Assembleia Legislativa, vá lá, veja, as cadeiras da Assembleia Legislativa são heranças políticas, são cativas, elas passam de pais para filhos. Isso é uma vergonha porque a nossa situação não melhora em nenhum momento. Nós precisamos dar o nosso não rotundo, categórico, decisivo nessa ocasião, para mudar a nossa própria situação e dar perspectiva de futuro para nós e para os nossos filhos e netos. Empréstimos e por cima de empréstimos e as obras não acontecem. São gastos em campanhas políticas para corromper a sua consciência, para desviar a sua atenção. Nós precisamos nos unir agora, piauiense. Eu sou Rony Lustosa, o meu número é 4425. Tempo encerrado, candidato. A candidata Terezinha de Jesus tem 2 minutos. Bem, eu tenho um trabalho pelas redes sociais a nível nacional e dentro do que tenho feito, tem dado repercussão pelo trabalho em relação ao tudo que inclusive o colega comentou. Por que nós temos que nos curvar nessa questão de ver sempre a política, colocando os filhos de política e tal? Por que não tem uma abertura para os outros poderem trabalhar? E nós temos esse momento agora de nos apresentar a nossa força de trabalho, nossa convicção de mudança da política brasileira.
Então, sou Terezinha de Jesus, estou candidata pelo o nosso partido e com certeza nós vamos ter um bom trabalho pela frente, se lutarmos com as armas que nós já temos aí de longa data trabalhando nas redes sociais e com reconhecimento, certo? Um reconhecimento do trabalho que nós temos. Vocês desculpem porque eu estou com uma lesão aqui no meu pé e tomei um medicamento e estou meio... Sem problemas, candidata. Tá certo? Mas agradeço o Meio Norte, agradeço as perguntas formuladas. Se for possível voltar, eu gostaria. Tá bom. Eu estou quase sem condição de ficar de pé. A senhora quer falar seu número? 22, 24. Perfeito. Agradecer aos candidatos, obrigado pela presença, um espaço democrático feito aqui pela Rede Meio Norte, mais de 40 minutos de debate entre os candidatos a deputados federais. Só lembrando que o debate foi transmitido simultaneamente pelo portal Meio Norte, pelo YouTube, além da cobertura das nossas redes sociais. Agradecer ao doutor Rafael, que está aqui conosco, Rafael Rodrigues, né, que é um dos nossos membros aqui da parte jurídica da Rede Meio Norte. Doutor Rafael está aí, agradecendo ao doutor Rafael. Lembrando sempre que os debates acontecem todas terças e quintas, né, e que são 3 candidatos, um para cada partido, e lembrando que eles são indicados pelos seus candidatos, pelos seus partidos depois do sorteio. Muitíssimo obrigado, bom dia, uma ótima terça, intervalo e a gente volta já.